Oi, pessoal! Hoje no Lembranças DT 20 anos, nós vamos voltar na data 7/7/2007. Sabe qual foi a gravação desse dia? Príncipe da Paz, no Sambódromo ou Santódromo, no Rio de Janeiro, onde mais de 100 mil pessoas se reuniram para entronizar Jesus, o Rei, o Senhor dos nossos corações e da nossa nação brasileira. Foi uma noite linda, memorável, e eu estou até emocionada porque eu acabei de assistir a toda aquela gravação, está no nosso canal do YouTube. E como eu fui edificada e fazendo as minhas anotações para a gente conversar e compartilhar um pouquinho aqui. Eu me lembro que assim que o Senhor colocou no meu coração que deveríamos voltar ao Rio de Janeiro, a Praça da Apoteose é que veio à minha mente. Mas nós não conseguimos autorização para fazer ali porque são muitos dias de montagem do palco. Umas 2 semanas antes a gente já começa com tudo a ser montado, toda a estrutura. E havia alguns eventos na cidade, a prefeitura não nos autorizou, mas nos liberou o aterro do Flamengo. E aquilo foi bem significativo também, e eu sei que a nossa batalha começou. Além de nós termos tantas burocracias a vencer, tantas permissões, tantas leis, tantas regras a cumprir para um evento de multidão, do desafio financeiro, de fé, de unir as igrejas, de mobilizar até o povo de Deus, nós também enfrentamos uma batalha muito grande. A prefeitura liberava a autorização, publicava no Diário Oficial, no dia seguinte retirava. Era um vai e vem, era muito difícil. Até que a minha equipe estava muito desgastada, sabe, nos bastidores. Eu me lembro que uma das pessoas que trabalhava com a gente ficou morando no Rio de Janeiro por muito tempo ali, trabalhando, lutando. E chegou um momento que a pastora Zenete teve que ir e ela falou: eu não saio dessa prefeitura, eu não volto para Belo Horizonte enquanto a gente não tiver com essa vitória realmente final. E ela ficou ali de plantão, gente. É muita oração, muita coisa que se passa nos bastidores que vocês sequer podem imaginar. Eu me lembro numa madrugada, naquele dia anterior a gente tinha tido uma reunião e parecia que estava tudo indo por água abaixo, não ia acontecer a gravação. Eu me levantei para orar e o Senhor me deu um texto de Neemias, o livro de Neemias, a reconstrução dos muros de Jerusalém. De repente, saltou da Bíblia uma passagem que diz assim que em 52 dias eles finalizaram a reconstrução dos muros, apesar de todos os ataques, apesar de todas as dificuldades que Neemias estava enfrentando, as intimidações que ele estava enfrentando naquela grande obra. E eu senti o desejo de pegar o calendário e contar quantos dias faltavam desde aquela madrugada até o dia 7 de julho. E, gente, quando eu contei 52 dias exatamente, a minha fé cresceu, a minha fé foi tão fortalecida, eu tive certeza absoluta que a gente ia fazer aquela gravação, que nada ia nos impedir, nós íamos completar aquela obra. E é muito forte, gente, quando nós recebemos a fé que vem de Deus, é algo realmente que vai além da razão, é algo que vai além dos nossos recursos, das nossas possibilidades. E eu pude então encorajar toda a minha equipe e nós vencemos. Naquela época não tinha WhatsApp e outras formas de comunicação que facilitam tanto a comunicação entre grupos de muita gente. Nós pagamos um preço até muito caro, porque eu comecei a mandar SMS para toda a equipe, os músicos, os cantores, a técnica da base, da orquestra, a Isabel Coimbra com as suas filhas. E nós estávamos assim bem unidos, realmente em consagração e numa batalha. O Senhor nos deu vitória. Por incrível, o final, o desfecho, é que a prefeitura não nos entregou o aterro do Flamengo, mas nos levou para a apoteose, para o local inicial que estava no meu coração. Eu fiquei muito feliz, porque todos nós sabemos o que significa aquele altar, aquele lugar que é a vitrine do Brasil para o mundo por causa do carnaval. Vamos ao repertório? A gente começou com Música do Céu e é algo realmente muito forte no meu coração, esse desejo de sermos
guiados pelo compasso de Deus, dançar quando o som dele nos manda dançar, chorar quando é para chorar, ser guiado realmente pelo Senhor, mais que vencedor. Quando terminou, o pessoal continuou cantando metrô afora. Oh, 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 em Jesus, sou mais que vencedor. E foi essa música que eu compus naquela madrugada, cantando pela primeira vez. Eu fiz uma música cantando pro diabo. Você pensa que vai me fazer parar? A coreografia também é muito marcante. O meu primo, André Valadão, ele é homônimo mesmo do meu irmão. Ele fez o papel do inimigo e a gente ali estava pisando em cima dele, né? No final dessa música, eu até anotei aqui, aconteceu o que a gente já estava experimentando também na Lagoinha, né? Daquela multidão pedir para voltar, cantar oh, 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 mais vezes. E a gente preparou essa volta com a orquestra, foi muito gostoso vivenciar esse momento, curtir esse momento de declaração, que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Não dá vontade de parar essa canção, né? Debaixo dos nossos pés, Romanos 16:19 diz que em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E a gente pula, e o arranjo musical reforça isso, e a gente pisa bem forte. E o André pôde profetizar e ministrar realmente que até mesmo as críticas, as pedras lançadas contra nós cristãos, nós devemos pegá-las e fazê-las como degraus que vão nos fazer subir mais alto, né, com mais autoridade. Esse momento também é muito importante para mim, porque naquele ano foi um dos tempos em que eu sofri mais pedradas em toda a minha trajetória. Eu até hoje carrego as cicatrizes, as marcas, porque foi o ano em que eu estava em Anápolis ministrando com o Diante do Trono e eu tive uma experiência realmente muito forte. E por eu ter andado como um leão no palco e por muitos veios do cristianismo não aceitarem as manifestações dos dons espirituais, quanto mais um ato profético, né, de um ser humano engatinhando como um animal, enfim, foram muitas as pedradas que eu recebi. E eu acho que até hoje eu estou me recuperando. Porque quando eu estou sendo assim, movida pelo Espírito, eu até hoje eu sofro ainda de temores, né? O temor do homem, o que vão dizer, o que vão pensar. Será que alguém está filmando esse momento? Será que alguém vai postar esse momento? São medos, inimigos que surgiram depois dessa experiência, né, que eu vivi no ano de 2007. Mas, graças a Deus, venci, sobrevivi. E eu creio que foi o Senhor mesmo que me ungiu para gravar ali no Rio de Janeiro, com tanta ousadia. Assistindo de novo, eu vejo que eu não me intimidei, estava ali profetizando e cantando várias vezes sobre o leão de Judá, que venceu e que reina. Cordeiro e Leão é uma música maravilhosa de declarar: o nosso Deus reina. E com o figurino das bailarinas, né, Cordeiro e Leão, os 4 seres viventes pintados ali à mão naquelas vestes tão lindas. Digno de adoração, Cordeiro e Leão. E como no Apocalipse, glória e honra e força, poder, a riqueza, a sabedoria, a salvação pertence ao Senhor nosso Deus que se assenta no trono. O nosso Deus reina. E como é bom nos lembrarmos que Ele reina, Ele venceu, aleluia. Essa música também foi inspirada no Salmo 149, que é uma das mensagens, pregações que eu mais gosto de ensinar até hoje, sobre o poder da nossa adoração para liberar os decretos que Deus mesmo já estabeleceu contra os seus inimigos. Enquanto nós louvamos, enquanto nós declaramos os altos louvores do Senhor, os inimigos dele são presos em cadeias de ferro. Esta verdade que eu aprendi em 2007 continua como um contexto enquanto nós vamos às cidades e às nações exaltar o Senhor. Veio um espontâneo de intercessão cantada,
Foi nesse momento que eu declarei mais uma vez que o carnaval vai enfraquecer até falir. A pastora Zenete traz a chave que a Prefeitura do Rio de Janeiro mandou entregar para a gente. Esse ano de 20 anos diante do trono é um ano histórico porque a chave não foi entregue a Momo. O prefeito, por ser um evangélico, ele, graças a Deus, não entregou essa chave, não renovou esse pacto. Mas naquele ano de 2007, nós tivemos a chave entregue ao Senhor Jesus Cristo e ao corpo de Cristo, de todas as igrejas ali reunidas. E então a música Príncipe da Paz, cantando Isaías no capítulo 9, que declara sobre o Rio de Janeiro especialmente, as nossas orações eram para que a violência, toda a potestade da maldade, de tanto sangue inocente derramado, que seja enfraquecida e cesse, e nós continuamos com esse mesmo clamor. Eu acredito que o Senhor, Ele realmente realizou grandes coisas naquela época em direção à pacificação do Rio de Janeiro. Nós não podemos desistir da paz sobre o Rio de Janeiro, sobre o nosso Brasil, e vamos continuar profetizando. 20 anos é tempo de reativar as intercessões, as lágrimas derramadas, as palavras proféticas liberadas, e eu creio que Deus está fazendo isso comigo e com você. Vamos voltar a declarar que o Príncipe da Paz reina e que o reino dele se estenda e venha paz sem fim. A música Corpo de Cristo eu compus dentro do avião, conversando com uma pessoa que trabalhava conosco. Foi muito forte para mim ter o meu primo ali dançando, vestido de pano de saco. E uma música que nos confronta como igreja do Senhor. Se somos suas mãos, se somos seus pés, vamos viver, vamos mostrar a nossa fé em obras e não apenas em canções bonitas, né? Espírito de vida, ele dançou com a esposa, essa sintonia com o Senhor. À medida que o Espírito do Senhor se move, ele nos move. E o sopro, né? Esse pneuma, esse ar, esse sopro do Espírito, seja o que nos move realmente. Ela ficou como bailarina para a música Autor da Vida. Tu és o autor da vida e a tela é o meu coração. Esse desejo, essa entrega mesmo de sermos um com Ele. Tudo Vem de Ti é uma música que eu amo, principalmente para a oferta. É uma música que eu gosto muito mesmo de cantar, reconhecendo como Davi, né? O que eu darei ao Senhor que eu não tenha recebido? Tudo vem de Ti, Senhor, e das Tuas próprias mãos te damos. Tua Glória é uma música que eu ouvi a voz da Soraya Gomes, ela é que fez esse solo tão lindo. Salmo 90, declarando que de geração em geração, Tu és Deus, Tu és Rei, as montanhas, tudo passará, mas o Senhor, Ele vai permanecer para sempre. E a gente termina com o Aleluia de Handel, esta obra-prima, e eu pude voltar às minhas origens com a voz de soprano no coral, declarar o texto de Apocalipse. O reino deste mundo passou a ser o reino do Senhor e do seu Cristo. É assim que a história termina. Não importa qual o nível da maldade, o caos em que a sociedade esteja, nós sabemos o final e por isso podemos adorar ao Senhor e cantar e declarar e profetizar este fim em que todas as coisas estarão sujeitas debaixo dos seus pés. Vamos nos animar no Senhor, vamos olhar para frente, vamos estar do lado vencedor e vamos reacender estas orações, estas canções tão fortes, esta fé. Esses dias eu estava conversando com uma irmã e ela dizendo para mim, eu quando olho para trás, que coragem eu tinha, eu me identifico, eu também preciso reviver esta ousadia de 2007 e assim como me fez bem, eu encorajo você, volta aí no nosso YouTube, assiste tudo, canta tudo de novo, profetiza mais uma vez, porque o Cordeiro, Ele é o leão que venceu e nele nós somos mais do que vencedores. E você tem lembranças
de 2007? Tem lembranças do Príncipe da Paz, da sua história com essas canções? Compartilhe com a gente. Lembranças DT 20 anos.